Sempre quero estar contigo, sempre a ti, Jesus, servir. Não me afasto, em ti me abrigo, teu caminho hei de seguir. És na minha vida, vida, na minha alma és o vigor. Eu sou ovelha te unida, a videira és tu, Senhor. Onde a vida mais ditosa do que junto a ti, Senhor, e me das com mão bondosa bênçãos mil por teu favor, e por quem sou confortado, meu Jesus, se não por ti, pois somente a ti foi dado o poder no céu e aqui. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Com essas palavras de 2 Timóteo 4, versículo 18, saúdo todas as pessoas que neste 20º domingo após Pentecostes, 25 de outubro de 2020, assistem esta gravação. De maneira especial, saúdo os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e assim também os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Temos aqui o autor de uma epístola, a segunda epístola a Timóteo, que relata como na sua vida, como na sua existência, ele sofreu decepções, frustrações com outras pessoas, também com irmãos da fé que em situações difíceis o abandonaram. Por exemplo, esse autor da epístola, ele conta que está preso e está em situação de julgamento, de juízo, e nessa situação agora de dificuldade, algumas pessoas que aparentemente lhe eram caras o deixaram na mão, o abandonaram, mas constata ele e confessa e afirma confiado: se há pessoas que me abandonam, se há pessoas que falham comigo, todas as pessoas em algum momento vão falhar umas com as outras, o Senhor não falha. O Senhor já me tem livrado de todo mal e assim continuará a me livrar de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Mesmo que eventualmente, talvez, quem sabe, o julgamento ao qual eu estou exposto agora me leve a uma condenação que talvez até mesmo culmine com uma pena máxima, que é a pena de morte. O Senhor não há de me abandonar e, seja agora ou seja mais adiante, Ele há de me levar a salvo para o seu reino celestial e por isso, seja Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Como agora estamos chegando mais e mais perto do fim do ano da igreja, do fim do ano eclesiástico, nos unimos a esta passagem de 2 Timóteo 4, ao lema desta semana, a essa viva esperança de que o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa na mão. Se as pessoas fracassam, falham conosco e nós falhamos e fracassamos com os nossos irmãos em Cristo e com o nosso próximo de um modo geral, o Senhor não nos deixa na mão, pelo contrário, o tempo que Ele assim o desejar, vai nos levar a salvo também a nós para o seu reino celestial,
onde também nós vamos nos unir ao autor de 2 Timóteo, a todos os crentes, no louvor a Deus pelos séculos dos séculos. É em nome desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que aqui realizamos estes minutos de meditação, louvor e oração. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, o texto do Evangelho, indicado como texto de pregação para este 21º domingo, melhor dizendo, após Pentecostes, se encontra em Mateus, capítulo 22, os versículos 34 até 46. Em verdade, são duas passagens, duas assim chamadas perícopes, mas por alguma razão, que confesso não me está de todo clara, as pessoas que organizam o lecionário optaram por fazer com que sejam lidas, ou por sugerir que sejam lidas as duas passagens em um mesmo momento nos nossos cultos. Por isso também vou fazê-lo, embora na minha reflexão venha a dar ênfase especialmente na primeira parte da passagem. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele, no caso Jesus, fizera calar os saduceus. Os fariseus e os saduceus eram dois grupos religiosos no tempo de Jesus. Os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando a Jesus, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. E agora então, estamos na segunda parte do texto, ou na segunda passagem desse conjunto que estamos lendo hoje. Que pensais vós do Cristo? Pergunta Jesus aos fariseus. De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Caros irmãos, queridas irmãs, qual é o grande mandamento na lei? Se me recordo bem, havia entre os rabinos também uma questão similar, que perguntava mais ou menos assim: como tu sintetizas, resumes a lei de Deus, a vontade de Deus, num período em que és capaz de permanecer parado sobre uma única perna? Alguns mais jovens, mais atléticos, talvez conseguem ficar 15 minutos ou meia hora parados sobre uma única perna. Eu, que já estou batendo quase uns 50, eu só vou conseguir ficar uns poucos segundos, ou talvez 1 minuto ou 2. E aí vem a pergunta: como é que, em poucas palavras, se resume a lei de Deus? Foi o que os fariseus queriam saber de Jesus. Há quem pense, e eu acho que faz sentido essa hipótese, que talvez o mestre da lei aqui, o intérprete da lei, provavelmente sim, um representante dos fariseus, que ele estivesse esperando uma resposta do tipo: o mandamento mais importante é o mandamento do sábado, de guardar o dia de descanso. Afinal, nós sabemos que a respeito do sábado, Jesus sempre de novo teve uma ou outra controvérsia com as lideranças religiosas do seu tempo, e o sábado, especialmente a partir do chamado exílio babilônico, se tornou uma marca registrada do pertencimento ao judaísmo, e portanto, de fato, aqui a possibilidade de que a resposta esperada vá nessa direção, eu acho que ela é plausível.
Jesus, porém, não responde apontando para um mandamento palpável, concreto, mas responde apontando, digamos assim, para um princípio, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui Jesus faz uma coisa muito interessante. Ele une dois mandamentos que já existiam no Antigo Testamento, mas que no Antigo Testamento corriam separados, e Jesus agora une esses dois mandamentos e não os transforma em um só, mas os transforma em dois mandamentos que são inseparáveis, que é o mandamento do amor a Deus e o mandamento do amor ao próximo. Lá no Monte Sinai, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, a sua lei, e o Êxodo conta que essa lei de Deus, esses 10 mandamentos, foram registrados em tábuas de pedra, ou seja, em 2 tábuas de pedra, e a arte dos milênios, ela tem mostrado, então, sempre de novo Moisés com as tábuas da lei na sua mão. E na tradição luterana, pelo menos, então nós falamos das 2 tábuas e nos referimos aos mandamentos que dizem respeito ao amor a Deus, como sendo a primeira tábua, e os mandamentos que dizem respeito ao amor ao próximo, como sendo a segunda tábua. Primeiro, segundo, terceiro, agora na contagem do Catecismo de Lutero, que não é a contagem da Bíblia. Primeiro, segundo, terceiro mandamentos, temos os mandamentos que falam da nossa relação com Deus, e do 4º ao 10º, a contagem do Catecismo, que eu acho que também é a contagem da Igreja Católica, temos então os mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Jesus agora sintetiza a lei de Deus, as 2 tábuas, nesse duplo mandamento do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus aqui, porém, não fala de amar a Deus acima de todas as coisas, mas fala de uma forma um pouco diferente, dizendo que devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Houve alguém que certa vez disse que Jesus está falando aqui que nós devemos amar a Deus com café. Não sei se o Alexandre já ouviu essa expressão. Eu acho que eu já fiz referência a ela aqui na igreja de Lomba Grande, mas como eu acho essa ilustração, essa fórmula muito útil, eu também não me envergonho de repetir ela de vez em quando. No caso que café forma aquilo que, se não me engano, os especialistas em língua portuguesa chamariam agora de um acróstico, que são a soma, por assim dizer, a junção da primeira letra das várias palavras que estão aqui mencionadas. Temos o coração, temos a alma, C-A. Aqui não temos a força, mas em outros evangelhos se faz referência à força, e temos finalmente o entendimento. Aqui no caso de Mateus, Jesus fala apenas do coração, da alma e do entendimento. Mas, por exemplo, lá em Lucas, Jesus faz referência aos 4 aspectos e também nessa sequência, C-A-F-E. Devemos amar a Deus com café, de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Fiquei meditando um pouco a respeito dessas 3 expressões, coração, alma, entendimento. Será que são apenas expressões diferentes para dizer a mesma coisa? Em última análise, sim, querem dizer, em última análise, que devemos amar a Deus com todo o nosso ser. Mas talvez nós possamos mesmo assim especificar isso um pouco mais, né? E pensar, digamos assim, nos 3 aspectos elementares que constituem a nossa, vamos dizer, essência psíquica, que é o aspecto racional, o entendimento, o coração, o aspecto emocional, e a alma, talvez, o aspecto mais, como se diz, volitivo, da vontade, da ética. Então, a cabeça, o coração, o sentimento e o agir
devem ser plenamente e completamente consagrados a Deus, a amá-lo e a servi-lo. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, não igual, mas semelhante e inseparável deste é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, portanto, não resume a lei de Deus numa fórmula: faz isso, faz aquilo, evita aquilo, mas ele resume a lei de Deus numa forma de vida, que é a existência no amor. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. No caso aqui, lei e os profetas é a forma como Jesus tinha, e como os judeus no tempo de Jesus tinham, de se referir à Escritura Sagrada dos judeus, o Antigo Testamento. Como o cânon bíblico ainda não estava plenamente fechado, mas os 5 livros de Moisés, a Torá, a lei e os livros proféticos formavam 2 grupos que já estavam estabelecidos. Então, esses 2 grupos, eles serviam para simbolizar o conjunto da Escritura Sagrada judaica. Aqui tem a chave, o que os teólogos chamariam de a chave hermenêutica, a chave interpretativa. Se tu quer ter acesso à lei de Deus, compreendê-la e vivê-la, praticá-la, então aqui está a chave: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E daí vem a segunda parte do texto, que no contexto de Mateus já vai apontar mais diretamente a trajetória de Jesus em direção a Jerusalém e em direção ao sofrimento e à cruz. Aqui então temos uma outra conversa, um outro diálogo de Jesus com os fariseus. No primeiro diálogo, um representante dos fariseus pergunta a Jesus. Agora a direção da pergunta se inverte. Jesus pergunta aos fariseus de quem o Cristo seria filho ou de quem o Cristo seria descendente. Eles dizem: ele é descendente de Davi. Ao que Jesus retruca: como é que Davi, lá no Salmo 110, disse pelo Espírito, disse o Senhor ao meu Senhor, quer dizer, um Senhor ao outro Senhor, quer dizer, o Pai ao Filho, o Pai ao Cristo. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Como é que Davi chama o Cristo de Senhor e agora é para ser Pai dele? Aqui nós vemos como Jesus, ele sempre de novo mostra os limites do pensar, do refletir, da razão, da inteligência humana, e se mostra como o Senhor sobre a Escritura e assim também o Senhor sobre o próprio Davi. Ele, como filho de Davi, em última análise, não é dependente do grande rei de Israel, mas é o Senhor também sobre o grande Davi, cujo descendente haveria de ser o Messias. Cantei no início do hino número 606 do livro de cantos da ESLB, as estrofes 1 e 2, e agora peço sua licença para cantar do hino número 607, as estrofes 3 e 4. Os hinos 606 e 607 são o mesmo hino, a mesma letra, mas com melodias diferentes. O hino 606, ele traz a melodia tradicional, conhecida na nossa igreja, também no HPD, e o hino 607 agora traz o mesmo hino numa versão, digamos assim, mais moderna, atual, que foi composta pelo pastor Osiel Campos de Oliveira Júnior. Onde se acha tal bondade como aqui Jesus mostrou, e da morte e da maldade por seu sangue me livrou. Como eu não me entregaria ao que a vida deu por mim, como eu não me empenharia em segui-lo até o fim. Sim, Jesus, em ti somente
obedecer. Para a morte é preparado o que em ti permanece. Informo que neste domingo, 25 de outubro, quarto domingo do mês, vamos ter novamente o culto na comunidade Lomba Grande, 9h da manhã, no centro de eventos. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela Tua palavra e obrigado que Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, resumiu a Tua boa vontade no duplo mandamento do amor a Ti e ao nosso próximo. Obrigado, Senhor, que esse mandamento, ele para nós só faz sentido porque primeiro Tu nos amaste e segues nos amando. E que por isso podemos também Te amar e refletir algo desse Teu amor no nosso dia a dia em relação ao nosso próximo. Abençoa a nossa vida, perdoa os nossos pecados, lava-nos de todo mal. Quando nós falhamos, fraquejamos, decepcionamos pessoas, obrigado, Senhor, que Tu não falhas, não decepcionas, embora nem sempre cumpras a nossa vontade, mas que a Tua boa vontade é fiel e que nos altos e baixos da vida Tu nos conduzes e também a nós has de levar ao Teu reino celestial, onde unidos a todos os santos entoaremos glória e louvor a Ti. Assim pedimos e agradecemos, dizendo com palavras de Jesus Cristo, Teu Filho: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.